Oi, gente. Então, mais uma vez, nós estamos aqui nesse quadro da espiritualidade das oficinas de oração e vida para caminhar mais um pouco com Jesus e aprender muito com Ele e assim amar muito mais. Então, antes de tudo, vamos pedir que o Espírito Santo venha, que Ele encha os nossos corações para que a gente faça uma caminhada consciente com a sabedoria do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enche os corações dos teus fiéis e acende neles o fogo do teu amor. Tu és a força que vigoriza nosso trabalho, o alento que vivifica nossa alma, a luz que ilumina nossa mente, o motor de nossas boas obras. Dá-nos docilidade para seguir teus mandados e que gozemos sempre da tua proteção. Amém. Muito bem. Então hoje nós vamos falar da noite que o Frei Inácio chama de Noite das Noites, a noite de amor. Nesta noite, quinta-feira, Jesus haveria de realizar o mais fantástico desdobramento dos mistérios. A lua cheia havia aparecido para presenciar os acontecimentos desta noite, noite por excelência. O mestre e os discípulos já estavam no cenáculo sentados sobre uma esteira de palha. Não foi uma reunião caracterizada pela solenidade e recolhimento como poderíamos imaginar. Não era um ambiente ideal, mas uma atmosfera carregada de tensão. A lavagem dos pés, a instituição da Eucaristia, o anúncio da traição de Judas, o testamento do amor, a despedida, teciam um entrelaçado francamente dramático, diz o Frei. O pobre de Nazaré submergiu do silêncio dos seus abismos, onde apareciam as recordações de sua vida. Entre tantas coisas que havia feito na sua passagem pelo mundo, tinha a impressão de tinha feito só uma coisa importante: amar. E agora, antes de partir para o Pai, se dispunha a lançar a suprema investida de amor e disse-lhes: como desejei ardentemente que chegasse esta noite para celebrar a cena de despedida. Meus filhos, vou embora. Em um banho de dor tenho que submergir, mas logo haverá um prodígio. A dor se transformará em amor, e o amor levantará os muros do reino. Despeço-me, mas antes de partir, esta noite quero me constituir em companheiro eterno e amigo inseparável de todos os homens até o fim do mundo. Isso que se passava no sentimento de Jesus. A cerimônia havia começado. A lavagem dos pés fazia-se sempre antes de sentarem-se à mesa. Aqui não sucedeu o mesmo, ao contrário. João, o evangelista, nos dá a entender que Jesus, interrompendo a ceia, durante a ceia, se levantou e começou a lavar-lhes os pés. O que daria a entender que ali se tinha produzido disputas por ocupar lugar privilegiados.
Inclusive, o texto de João, no capítulo 13, nos leva a suspeitar que tal situação teria sido cultivada pela pretensão de Judas por ocupar um lugar eminente. Jesus, nos dias da evangelização, não se havia cansado de recordar-lhes que os últimos seriam os primeiros, que o senhorio se expressa no serviço, que é melhor dar que receber. Mas vendo que havia arado no mar, no último momento quis lançar mão de um gesto quase teatral para que nunca esquecessem da lição de humildade e amor. Levantou-se, despojou-se do manto, cingiu-se com uma toalha, colocando água numa bacia, e pôs-se a lavar os pés dos discípulos e em seguida a enxugá-los com uma toalha. Os apóstolos já haviam presenciado muitos gestos de amor por parte de Jesus, mas nenhum como este. Diante de tão insólita reação do Mestre, e vendo prostrado aos seus pés como o último dos escravos, ficaram profundamente sensibilizados, aceitando a dura lição que se desprendia daquele gesto. Porque a cena, além de constituir um ato de humildade e amor, era também uma forma de correção fraterna. O mestre retornou à mesa, apesar de ser a ação em si mesma suficientemente eloquente, apesar dessa ação ser em si mesma suficientemente eloquente, o mestre aproveitou a oportunidade para marcar a fogo lento a lição mais cara ao seu coração, a da humildade e do amor. Então ele disse: compreenderam o significado oculto do que fiz com vocês? Sempre me chamaram mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou efetivamente. Agora bem, se a mim, mestre e senhor, me veem aos seus pés com uma bacia e uma toalha a lavar-lhes os pés, como o último dos escravos, façam outro tanto uns com os outros. Bem-aventurados os que transformam realeza em serviço, e a seus servos os convertem em senhores pela magia do amor. Jesus não se sentia bem. Havia algo no cenáculo que não lhe permitia respirar livremente. Disse João: Jesus se perturbou em seu interior e declarou: um de vocês me entregará. Era Judas. Mistério infinito, enigma insondável, em cujos abismos a liberdade naufragava uma vez e outra entre escuros instintos, reflexos condicionados e frustrações insuperáveis. Sua presença ali, nesta noite, era como um curto-circuito. As palavras de Jesus tiveram o efeito de um espanto. Finalmente,
Judas foi devorado pela noite e o mestre se pôs a instituir o sacramento supremo com que iria instaurar uma nova fórmula de relação com os que creem. O banquete já ia muito avançado entre a segunda e a terceira taça. A esta altura, Jesus, deixando de lado as prescrições rituais, tomou um pedaço de pão em suas mãos e, depois de pronunciar sobre ele a fórmula da bênção, o partiu em vários pedaços e os foi distribuindo entre os discípulos, enquanto dizia: Tomai e comei, este é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Assim como a lavagem dos pés havia resultado em um gesto espetacular, o grande sacramento é inaugurado de uma maneira muito simples, utilizando os elementos mais comuns da Palestina, o pão e o vinho, oferecendo-os como sua própria carne e sangue, entregues pela vida do mundo, e manda-lhes que repitam este gesto, recordando-o, acrescentando que se trata de uma nova aliança entre Deus e os homens. Entre as dobras de tão surpreendente instituição, palpitam duas enormes afirmações. Em primeiro lugar, a Eucaristia expressa o sentido de sua morte, quer dizer, corpo entregue e sangue derramado, ou seja, morte violenta e solidária a favor dos homens por amor. E em segundo lugar, pré-anuncia a sua vida ressuscitada até o fim. Em seguida, ao oferecer a terceira taça ritual, Jesus tomou o cálice e, depois da bênção e ação de graças, o passou a cada um dos comensais, enquanto lhes dizia: Bebei todos dele, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por todos. Fazei isto em memória de mim. Jesus tem consciência de que acaba de instituir, assim, tão simplesmente, e de pôr em ação o instrumento mais eficaz da graça. Jesus tem consciência. O mistério mais fundo e fecundo da nova humanidade. As espigas que foram debulhadas para amassar o pão estavam dispersas pelo campo. Uvas de muitos cachos se irmanaram na taça do vinho, mas uns e outros se deixaram triturar, deixaram de ser trigo e uva para converter-se em alimento e bebida. Só através da morte se alcança a vida. O homem se faz disponível ao não dispor de si mesmo para si mesmo. Somente através da morte se alcança a vida. O homem se faz disponível ao não se dispor de si mesmo para si mesmo. Jesus Cristo não pôde se dar a comer para o homem sem antes deixar-se triturar como um grão de trigo. Por isso, a Eucaristia,
que acaba de nos dar de presente, nos recordará, repetirá e anunciará pelos séculos dos séculos sua própria morte por amor. Porque não esqueçamos que neste momento Jesus começa a descer os degraus da morte, naquela noite da quinta-feira. Desde agora, a Eucaristia e a morte de Jesus estarão indissoluvelmente unidos na memória dos crentes até o fim do mundo. Por isso, quando os crentes se reúnem para compartilhar o pão e o vinho, estarão recordando Jesus e sua morte, e o próprio Jesus estará verdadeiramente presente neste pão e neste vinho. Assim, nesta noite, por sua presença no pão e no vinho, Jesus se constitui como companheiro e presença inseparável da solidão humana para sempre. Desde essa noite, ninguém terá direito de se lamentar dizendo: estou só no mundo, estou só no mundo. Jesus será para todos presença ressuscitada no pão e no vinho, constituindo-se ao mesmo tempo sinal de unidade e vínculo de fraternidade, que quer dizer, aqueles que comer do mesmo pão deverão ter um só coração. Aqueles que se sentam em uma mesma mesa deverão constituir uma só família. A instituição da Eucaristia disse alguma coisa aos discípulos naquele dia, naquele momento. A instituição da Eucaristia disse alguma coisa aos discípulos? Diríamos que não. Cabe supor que reagiram como quem tivesse presenciado uma cena estranha, mas não de grande significado. Sem dúvida, 2 décadas depois, Paulo descreve a Eucaristia como um rito estável, cuja tradição remonta à última ceia do Senhor Jesus. Desde o primeiro momento, a Assembleia dos Crentes, que se reúnem para celebrar a ceia do Senhor, recorda, reitera e faz presente o que naquela noite fez o seu fundador. E disse: desde o primeiro momento, a Assembleia dos Crentes que se reúnem para celebrar a ceia do Senhor recorda, reitera e faz presente o que naquela noite o seu fundador fez e disse. Na mesma noite em que caiu nas mãos de seus perseguidores para sofrer morte violenta. Durante 2000 anos, não houve um só dia em que não se tenha celebrado este memorial, transmitido de geração em geração, numa cadeia que nunca se interrompe. Eis o mistério. Há que se perguntar: tenho noção dessa grandeza do que é a Eucaristia? Sou grata, sou grato pela Eucaristia que Jesus se doa a mim através da Eucaristia todos os dias. Recebo com amor, alegria, gratidão a Eucaristia.
preparo o meu coração para recebê-lo dignamente, com a graça dele mesmo. Recebo por amor, sem desprezo. Vou fazer uma oração e vocês fazem com o coração. É um poema. Permanecei em mim é teu pedido, Senhor. E eu ficarei em vós é tua promessa de amor. Minha vida em tua vida, teu desejo é transformar. Meu sorriso em teu sorriso, meu olhar em teu olhar. Une a ti, ó meu Senhor, o meu nada com teu ser, minha fraqueza com tua força, meu viver com teu viver. Para que sejamos um, como a árvore e o ramo. Unifica em teu amor todas as coisas, tudo que eu amo. Para que não seja eu quem vive agora, mas sim tu, nas alegrias e nas dores, sejas tu quem vive em mim. Muito bem. Na caminhada de hoje, vimos Jesus incansável na tarefa de ensinar aos discípulos. Tantas vezes já lhes havia dito, falado, e agora, por último, naquela situação que parecia uma situação de confusão, talvez até de discussão entre os discípulos, Jesus levantou-se da mesa e fez o gesto de humildade. Lavou-lhes os pés, para que eles entendessem bem a lição. O senhorio está no servir. Então Jesus agiu e Jesus falou. Aprendamos, pois, com Jesus esta lição de perseverança no ensinar. Seja como pais, seja como missionários, catequistas, professores, como irmãos mais velhos, uns dos outros. Jesus aproveitou aquela oportunidade para dar um ensinamento aos discípulos. As oportunidades são dadas, é preciso estar atentos a elas, para, como Jesus, levar luz onde houver trevas, ensinando sempre a lição do amor, às vezes com palavras e às vezes apenas com atitudes, vendo nos acontecimentos todos a mão de Deus e se perguntando sempre: o que Deus está dizendo a mim com essa situação? Por que estou envolvido nela? Qual é o meu papel aqui? O que Deus quer de mim? E a quem tem a missão de ensinar, não cansar-se de ensinar e usar todas as ferramentas para isso, sempre no amor, como fez Jesus. Então agora a sugestão da experiência pessoal, mais um tempo com Jesus. Primeiro, após pedir à luz do Espírito Santo, meditar o texto de Lucas 22, 14 a 20. Esse é o texto para a meditação dessa semana. Número 2, conversar com Jesus sobre o quanto sou grata ou sou grato pela Eucaristia e como tenho recebido essa riqueza, a doação de Jesus a mim, o próprio Jesus que se doa a mim diariamente, e terminar agradecendo a Jesus e se comprometendo a fazer o possível, preparando muito bem o coração para recebê-lo dignamente, com a graça que Ele mesmo dá, através do sacramento da reconciliação,
a confissão. Se preferir, converse com Jesus escrevendo. Muito bem. Agora, para encerrar, nós vamos ouvir esse canto lindo dizendo isso a Jesus, que é exatamente o que acontece. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir. Ouçamos. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não como porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de ti. Quando faltei a missa, eu fugia de mim e de ti, mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem.
Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, rosto humano de Deus.